A paz do Senhor Jesus, meus queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, e um bom dia de salvação para todos, até onde esse vídeo alcançar. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Como diz a palavra do Senhor, o Senhor diz que o meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento do quê, irmã Maria? Conhecimento de Deus. Precisamos conhecer ao Senhor, porque só conhecendo o Senhor nós podemos agradá-los. Aqui, vamos meditar um pouco a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus estava curando os enfermos. E o fariseu chegou e disse que o Senhor Jesus curava, sendo usado pelo espírito de Beelzebul. Ora, o Senhor Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, ele disse: poderia um reino dividido em si mesmo subsistirá? Porventura, se Satanás expulsar Satanás, o reino dele não será destruído? Então aqui o Senhor Jesus continua dizendo: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsou então os vossos filhos? Mas se expulso o demônio pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que toda obra de Deus, toda libertação é trabalho do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus vai nos dizer aqui que todo o pecado que o homem possa praticar, ele pode ser perdoado. Até mesmo blasfemar contra a pessoa bendita de Jesus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela não terá perdão. Nem aqui, nem nos séculos vindouros. A pessoa que proclamar uma palavra blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, ele está condenado à destruição eterna. Mas, irmã Maria, a pessoa que fizer isso sem ter conhecimento do Evangelho, ora, os fariseus não tinham conhecimento do Evangelho. E o Senhor Jesus deixou claro para eles. Quando o Senhor Jesus vai dizer aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 32, o Senhor Jesus responde da seguinte forma: qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. E o Senhor Jesus adverte, dizendo: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de prestar conta no dia de juízo. Por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Temos que vigiar com a nossa boca. Eu estou gravando esse vídeo com um cuidado muito especial, voltado para os adolescentes e os jovens evangélicos, porque eles se reúnem entre eles. E muitas vezes eles brincando, eles podem pronunciar uma palavra que pode custar a salvação eterna deles. Eu fiquei 20 anos participando de uma escola bíblica dominical e este ensino eu nunca recebi. Essas palavras eu descobri debruçada sobre a palavra de Deus dentro da minha casa, com a ajuda do Espírito Santo, estudando a Bíblia. Precisamos estudar mais. Não podemos ficar só com a escola bíblica dominical. Precisamos estudar mais a Bíblia. Precisamos prosseguirmos e conhecer mais a vontade de Deus. E os jovens, eles brincam muito entre si. Porque nós sabemos, amados irmãos,
Todos nós sabemos que quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, mesmo antes de descer as águas, mesmo antes do batismo com o Espírito Santo, naquele momento o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa para purificar, para fazer uma faxina na casa, para expulsar o demônio que estava naquela pessoa, para libertá-lo, para conduzi-lo até o batismo das águas e depois ele próprio ser selado, batizado com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma obra tremenda do Espírito Santo de Deus. Deus se ira, o Senhor Jesus pode irar, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o amor de Deus manifesto a toda a humanidade. Ele nunca se ira, por isso que a ele ninguém pode dirigir uma palavra que venha feri-lo. Ele é responsável pela salvação de toda a humanidade. Como o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai, eu vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Aquele que vai lhe esclarecer de toda a verdade. Que é o Espírito Santo de Deus, que está no mundo para nos esclarecer, para abrir a nossa visão espiritual, para nos salvar, para nos conduzir a Deus. Eu peço que aonde esse vídeo chegar, aqueles irmãos que ainda não ouviu essa palavra, abra suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 12, e medite nesta palavra. E depois, amados irmãos, vocês podem ir para João, no capítulo 14, no versículo 6, onde a palavra do Senhor vai nos dizer, com toda a segurança, o Senhor vai nos dizer, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse aqui é um chamado de salvação para tudo e todos. Sabe, amados irmãos e irmãs, nós temos amigos, colegas, dentro do serviço, na vizinhança, que não conhecem essa verdade. Leve essa verdade até eles. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Ajuda esse canal a crescer, me ajuda a evangelizar. O Senhor Jesus está às portas. Precisamos buscar as almas que o Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue. As pessoas precisam conhecer essa verdade. Que só Jesus pode nos conduzir a Deus. E o Senhor Jesus deixa bem claro para todos nós. Ele diz que aquele que tem o seu mandamento, os guardarem, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Como é que o Senhor Jesus vai manifestar aqueles que estão aqui na terra que amam ele? Através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra, que traz toda a vontade do Pai e da pessoa bendita de Jesus para nós. O próprio Senhor Jesus disse para os apóstolos que ele não podia falar muitas coisas para os apóstolos, porque os apóstolos não tinham condições, potencial para ouvir. Mas ele ia para o Pai, e que o Espírito Santo de Deus ia trazer do Pai e da pessoa bendita de Jesus coisas que ele próprio não havia falado para os apóstolos. Ia trazer para os servos deles que estão aqui. Porque daí a gente tem o batismo com o Espírito Santo, então teríamos condições para suportar as revelações de Deus. Essa é uma obra muito sublime, uma obra santa. É tremenda a obra do Espírito Santo. É tremendo o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. E por que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus
No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, a palavra de Deus vai dizer, Pedro registrou isso pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreveu isso, dizendo como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem era esse Deus que estava com o Senhor Jesus? Curando a todos e libertando os oprimidos de Satanás. O Espírito Santo de Deus. É a obra do Espírito Santo. Por isso não se há perdão quando se atinge o nome do Espírito Santo. Tenha cuidado, adolescentes, jovens. Guarde a sua boca, meus filhos, vigie. Tome muito cuidado. E nós mesmo que somos adultos, temos que vigiar muito com a nossa boca. Com as coisas que falamos, muitas vezes sentado entre irmãos, brincando, num dia de lazer, num almoço, numa confraternização. Corre o risco da gente não vigiar, abrir a boca e falar algo que possa custar a nossa salvação. Isso é muito sério. Temos que vigiar muito. Temos que ter muito cuidado, porque a nossa salvação, ela é algo muito sublime e muito fino. Precisamos vigiar. Eu deixo este vídeo para todos aqueles que ouvirem, passar adiante em nome de Jesus. E vou explicar o motivo do grande pecado agora da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus libertava todos que estavam endemoniados. Nós sabemos que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. As pessoas que têm Jesus na vida, eles têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. Cada um de nós temos. E as pessoas que estão em treva, quem habita dentro deles é demônio. E vocês sabem disso. As pessoas que estão loucos, nervos de entendimento, fazendo todas as coisas erradas, mergulhado na podridão, na lama que o mundo oferece. E aí o que acontece? Quem liberta essas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Por que existe o ministério da intercessão? Porque através das orações, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dessas pessoas e vai libertando. E vai salvando. Como eu mesma fui alcançada há 23 anos atrás. Eu ouvi um louvor quando eu tinha 13 anos de idade. Esse louvor trabalhou dentro de mim, o Espírito Santo trabalhou dentro de mim. Em 2000, no ano de 2000, eu aceitei o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas foi no ano de 65 que eu ouvi o louvor. E o Espírito Santo trabalhou dentro de mim todos esses anos me libertando. É muito importante o trabalho do Espírito Santo em intercessão. E quando uma pessoa abre a boca para chamar uma pessoa deste nome, então fica muito difícil a salvação desta pessoa. Mas eu vou levar agora vocês para ver uma palavra que se encontra no livro de Mateus, segundo o Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. No capítulo 5. E o versículo é o 22, que a palavra de Deus vai nos dizer assim, que todo aquele que chama um servo de Deus de louco é réu do fogo do inferno. Palavra pesada, irmã Maria dos Prazeres, não é? Examina a sua escritura, está aí, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5, no versículo 22.
O Senhor Jesus disse isso. E tudo que o Senhor Jesus disse, tudo que ele viveu, é escola para nós. É um diário de vida para todos aqueles que querem ir morar na glória. Não saiam fora do Evangelho. Medite nessas palavras. Se policie. Se houver alguém que gosta de fazer gracinha, chocarrice, perto de vocês, a palavra de Deus nos dá o direito de dizer: aparta-te do mal. Foge da presença desses para que você não venha cair em tentação e pronunciar palavras que a qual pode te condenar no dia de juízo, no grande tribunal de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra para a meditação de todos aqueles que ouvirem esse vídeo. E peço que passe adiante em nome de Jesus, que o amor de nosso Senhor, que excede todo o entendimento humano, seja com todos vocês. Eu deixo a paz do Senhor Jesus para todos. E o livramento de Deus seja notório na vida de todos vocês. E um bom dia de salvação, e uma boa tarde e uma boa noite para todos aqueles aonde este vídeo chegar. Debruce todos em cima da Escritura Sagrada. Este livro, ele é tão necessário ser estudado todos os dias dentro do nosso lar, com a mesma necessidade que você tem de tomar o café da manhã, o lanche das 9 horas, o almoço, o lanche das 3 horas e o jantar. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Ela nos guarda, nos protege. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Tenhamos elas dentro do nosso coração. Paz do Senhor para todos. Amém e amém, Senhor Jesus.